A indústria siderúrgica, a indústria de automóveis e agora o movimento pioneiro que abala toda a nação, leva para o coração do Brasil um centro de cultura e de civilização que será amanhã a nova capital do Brasil, Brasília. Esse trecho que você acabou de ouvir faz parte do Arquivo Memorial JK, feito no dia da inauguração da principal cidade do Planalto Central. Brasília, a nova CAP, nova capital, substituía a Bela CAP, Bela Capital, o Rio de Janeiro, como sede do governo federal. Planejada e desenvolvida no final dos anos 50 pelos arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, a cidade foi inaugurada em 21 de abril de 1960. Nesse mesmo ano, em 11 de abril, nasceu um Francisco na cidade de Picos, no Piauí. Segundo o IBGE, na década de 60 nasceram 634 franciscos em Picos, no Piauí. Pelo menos um deles saiu de lá. O nosso Francisco, o protagonista dessa história, precisou, com a família, deixar o Piauí em direção ao Distrito Federal, poucos anos depois, como tantos brasileiros em busca de oportunidades. No entorno da capital federal, orbitavam 7 subúrbios, as cidades satélites, que sem qualquer planejamento se desenvolveram à revelia do progresso, com exceção de 2, Gama e Sobradinho, que é uma cidade serrana e ainda hoje predominantemente rural. Nosso Francisco chegou a Sobradinho com a mãe e 7 irmãos em 1967. Chegou de Pau de Arara, aqueles caminhões que até os dias atuais transportam gente do Nordeste para o resto do Brasil. Vinham como pássaros, araras, papagaios, atrás de novos céus. Francisco é Francisco Joaquim de Carvalho e passa a ser o Chico, ou Chico da livraria, Chico dos livros, ou Chico da UNB, Chiquinho. A UNB também foi inaugurada em 21 de abril, mas de 1962. Estava escrito nas estrelas: Chico, Brasília e a UNB são do mesmo signo, Áries. E por acaso, nossos 2 apresentadores do podcast, Gonzaga e Rita Palmeira, também são. Como a gente aprendeu no episódio sobre astrologia, na 3ª temporada de outro podcast aqui da Megafauna, o 20 Mil Léguas, da Leda Cartoon e da Sofia Nestrovski, isso não é pouca coisa. Mas o tema de hoje não é astrologia. É a história de uma criança que vendia jornal numa cidade satélite de Brasília e virou personagem emérito na vida de tantas gerações de estudantes do Planalto Central. Um cara que penetrou o imaginário de pujança e modernidade da capital federal e se tornou uma figura referência ali. A história do Chico se mistura com a da UNB e com a história de Brasília. Ele é um monumento da universidade, um profissional que domina e difunde o conhecimento acadêmico para além dos muros, e sem ter frequentado as salas de aula da instituição. Eu sou Maurício Gonzaga. E eu sou a Flávia Santos, e essa é a 2ª temporada do Livros no Centro, podcast da livraria Megafauna. A partir de agora, a Rita Palmeira te conta a história do Francisco e de sua livraria, a Livraria do Chico, aberta há 35 anos e que se tornou uma das mais famosas da cidade planejada. No início de junho, eu fui a Brasília conversar com o Chico. Tínhamos combinado às 14 horas na UNB, no espaço provisório onde está funcionando a livraria dele. A UNB estava em greve naquele momento, e a reitoria tinha aproveitado a greve para fazer umas pequenas reformas dos espaços comerciais do Instituto Central de Ciências, onde fica a livraria oficial do Chico. O ICC, mais conhecido como Minhocão pela comunidade universitária, é uma edificação comprida e baixa, fruto do trabalho de Darcy Ribeiro, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Chico estava longe do seu amado espaço e preocupado que eu não o conhecesse. O espaço provisório onde ele estava ficava no Amarelinho, bem perto do ICC, e onde estão lanchonetes e copiadoras. Como ainda tinha gente almoçando por ali quando eu cheguei, o jeito para deixar a conversa um pouco mais silenciosa foi nos sentarmos no fundo da livraria. Mas ainda assim é capaz que você escute a movimentação que havia ali no início da nossa conversa. Essa é uma das histórias de amor mais intensas do Livros no Centro. Durante o papo que eu tive com o Chico lá na UNB, e que durou quase 2 horas, adivinha quantas vezes ele mencionou a palavra livro? 105 vezes. Livreiro, 20. E livraria, 46 vezes. Você estudar o mundo é através dos livros. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Você não pode fazer mágica. Se você não ler um texto, você não compreender ele, você não vai à frente. Então o livro é tudo de amor. É uma coisa mágica na minha vida, o livro físico.
Tudo começou com um concurso de um jornal já extinto chamado Diário de Brasília, entre 73 e 74. O prêmio era uma bicicleta Caloi. Chico tinha 13 anos na época. Ele ganhou a bicicleta porque conseguiu vender em um mês centenas de jornais. O detalhe é que o Chico mal sabia ler. Eu olhava a imagem, por exemplo, do 1000 gols de Pelé, em 1975, contra o Vasco da Gama. Então, e aí o moço do comércio gostava de futebol. Aí eu já pegava, através da imagem, que textualmente eu não sabia interpretar o texto, mas já sabia pela imagem. E aí eu consegui, no mês, vender 500 jornal. Foi um fenômeno. E para mim, foi a primeira descoberta de como chegar à mediação do livreiro, do indivíduo, com o leitor. Isso é muito importante. Chico estava na escola, não chegou a se formar porque tinha que trabalhar para ajudar a família. Depois da sua fama de melhor jornaleiro do Distrito Federal correr a cidade, ele atraiu a atenção dos jornaleiros do plano piloto. Mais precisamente, da dona da banca de jornal do campus Darcy Ribeiro, da UNB, a dona Chica, que era sua vizinha em Sobradinho. Começa aí a parceria Chico e Chica. E aí eu ia vender aqui, pegar 100 jornal na cabeça, eu vinha com os jornais e comecei a vender jornal de esquerda, mas eu não sabia o conteúdo. O jornal Movimento, do Raimundo Pereira, era o Pasquim, o Milo Fernandes, né? Era o Co-Jornal, que era o Cooperativo de Jornalistas do Rio Grande do Sul, um jornal muito importante. Lampião, o jornal do Aguinaldo Silva. A revista Realidade. Essas publicações inovadoras circularam no período da ditadura militar. A revista Realidade, por exemplo, foi revolucionariamente crítica não só ao jornalismo que estava sendo feito à época, na pesquisa apurativa, como também ao país. Trazia reportagens esmiuçadas, bem próximas do jornalismo literário. Já o Lampião da Esquina foi um jornal em formato tabloide que circulou entre 78 e 81, período mais brando da censura, e que tinha como foco pioneiro a luta dos homossexuais. Muitos nomes colaboraram com o Lampião, entre eles o cineasta Jean-Claude Bernardet e o escritor João Silvério Trevisan. Com inteligência e sensibilidade, Chico logo começou a entender o perfil de leitores da universidade. Trabalhou na banca da Dona Chica de 75 a 79. A banca, aliás, segue em atividade no campus, mas agora é comandada por sua filha Neide. Ela e o Chico são vizinhos no ICC. Graças às pessoas que conheceu nesses anos na UNB trabalhando com a Dona Chica, ele migrou do ramo dos jornais para o das livrarias. Foi o professor de economia Paulo Tim quem o apresentou para o pessoal da Galilei, que farejou no Chico o perfil de livreiro. Não deu outra. Ele saiu da banca e foi trabalhar com livros. E a Galilei era mais ou menos do Partidão, entendeu? Era o Jacques Machado. Na época eles distribuíam, vendiam a Civilização Brasileira, uma editora da N. Silveira muito importante, e outras editoras que estavam mais de esquerda, a Cortez também nos anos 80, a Brasiliense, outra editora muito importante. Na Galilei, Chico conheceu pessoas que ensinaram para ele o ofício de livreiro, mas trabalhou pouco tempo por lá. Depois disso, passou por algumas livrarias e em cada uma delas foi conhecendo um pouco mais da profissão. Fez parte também da equipe da livraria Presença, de Ivan Presença, outro famoso livreiro de Brasília. Existe um documentário sobre a história deles dois, chamado Profissão Livreiro, de Pedro Lacerda, de 2022. Grandes escritores autografaram e lançaram seus livros na livraria Presença. Entre eles, eu quero começar por um que foi Prêmio Nobel, né, de Literatura, o Saramago, que lançou, teve 2 vezes ele veio lançar livro aqui comigo na livraria. Aqui é a livraria do Chico. Eu não estou esperando Godot, eu estou esperando o leitor do amanhã. Em seguida, foi trabalhar na livraria Literatura, de Nelson Abrantes e Kleber Lima, pessoas que foram muito importantes para que Chico compreendesse o ofício. Só que a livraria fechou e Chico ficou desempregado. Isso foi nos primeiros anos da década de 80. Não demorou muito para o Chico decidir voltar ao UNB.
Ele começou a fazer um trabalho mais direcionado aos professores, uma espécie de personal livreiro. Se aproximou primeiro do departamento de História e começou a entender as demandas. Olha, o senhor está precisando de algum livro para a matéria, que o senhor vai adotar algum livro? Aí ele falou, não, eu estou precisando de Raiz do Brasil. Aí eu consegui arrumar. E como que você achava o livro? Você tinha contato com distribuidora, com as editoras? Não, com as editoras ainda não. Aí eu ia mais ou menos no sebo e... Ia no sebo. No sebo e consegui um livro. Como livreiro autônomo, Chico passa a percorrer de ônibus todos os sebos do plano piloto e das cidades satélites, e a pé as dezenas de corredores da UNB. O Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, requisitado pelo Departamento de História, foi só o pontapé. Logo depois, consegue montar uma estantezinha no centro acadêmico do Departamento de Economia. Coisa de 5, 10 livros. Mas, segundo ele, o pessoal era muito conservador e ele foi expulso. Chico passou a vender livros de mão em mão, para professores e alunos. Não só livros adotados, livros de todo tipo. Até que em julho de 87, a Conferência Nacional da Saúde, da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, aconteceu na UNB. Chico ocupou um espaço indicado para a venda de livros durante a conferência e, segundo ele, foi metidamente ficando ali. Até que... E aí foi que a universidade sensibilizou e eu tenho um contrato de 89, tem 35 anos, que é permissão de uso. Se a gente contar o período em que o Chico trabalhou com a Dona Chica na banca de jornal da UNB, ele vai fazer meio século de universidade. Seu trabalho é parte da história e da memória da UNB. O Chico é amado por gerações. É difícil alguém que não o conheça na UNB e mesmo em Brasília. E olha que o campus tem uma centena de prédios e 500 e tantos mil metros de área construída. Gosto de falar que eu conheci o pai, que hoje está com 60, 70 anos, o filho que está com 40 e o neto. Porque de vez em quando vem um avô trazer o neto para saber o resultado vestibular. Aí quando tem o resultado, o senhor estudou história, fez tal ano. Você se lembra? Eu lembro, a pessoa falta chorar de alegria da memorialidade que eu tenho, assim. Você tem uma memória impressionante, né? Eu acho que a maior riqueza que eu tenho é a memória. Que memória! Sabe, eu acho que é a maior riqueza que eu tenho na minha vida. Segundo o anuário de 2023, 50 mil pessoas estudam na UNB. Entre alunos de graduação e pós-graduação matriculados em mais de 300 cursos oferecidos pela universidade. E são quase 3 mil professores. O campus Darcy Ribeiro tem 12 institutos, 14 faculdades, um hospital universitário, 2 hospitais veterinários, 4 bibliotecas, uma editora, a editora UNB, e 2 livrarias, a livraria da UNB e a livraria do Chico. A livraria do Chico, que foi inaugurada em 89, está até hoje no mesmo lugar, Minhocão, Ala Norte, 35 anos depois. Para esclarecer os trânsitos dessa permanência, ele cita um geógrafo ilustre, baiano, um dos grandes pensadores do nosso tempo. Como diz o Milton Santos, que ele fez um livro chamado Metamorfose do Espaço Habitado, nesses 35 anos do cotidiano de trabalhar de 2 de janeiro a 31 de dezembro, é muito importante falar assim, como você atender, prestar um serviço ao leitor, à pessoa que precisa de uma bibliografia para fazer uma tese de doutorado, para fazer um concurso e passar, entendeu? Então, eu sou um assessor bibliográfico. Sim, o livreiro é também um assessor bibliográfico de assuntos infinitos. Mas diante de tantos temas, como é que alguém constrói um acervo? O Chico bolou uma estratégia de leitor para montar o acervo inicial de sua livraria. Por incrível que pareça, não foi por consignação, um trâmite muito comum ainda hoje entre editoras e livrarias. Chico comprava os livros, investia. Descobria os livros nos quais precisava investir, por meio dos professores, claro, também dos jornais. Sacava os assuntos em alta, as temáticas, por meio das resenhas. Os jornais, mais uma vez. Aí eu comprava na sexta o Jornal do Brasil, que tinha um caderno de resenha de livros, comprava o Estadão, a Folha, que tinha um caderno mais, a Gazeta Mercantil também, depois Valor Econômico. Eu vim lá de Sobradinho, que não tinha lá esses jornais, porque no domingo, na segunda-feira, o professor já me pediu um livro. Aí eu falei, olha, professor, eu não tenho ainda, mas eu vou encomendar o livro.
que eu comprava o jornal, eu sabia da demanda. Mas hoje em dia todos esses livros aqui são seus ou tem coisa que você tem que depois prestar conta para a editora? Bem pouco. Há uns 8 ou 10 anos, Chico trabalha sobretudo com a compra sob demanda da bibliografia dos cursos da UNB, com destaque para os clássicos da literatura brasileira. 35 anos de atendimento. Pelas contas do Chico, foram 11 mil dias de dedicação aos leitores. Diariamente ele sai de Sobradinho para trabalhar na UNB. Pega um ônibus, desce no Eixão e faz o resto do trajeto caminhando. Demora ao todo uns 40 minutos. Abre a livraria entre 9 e 10 da manhã e fecha às 19 horas. Às vezes fica até mais tarde, ou fecha antes. No dia em que eu estive lá, ele tinha decidido fechar mais cedo para continuar a conversa comigo. Como ele andaria até o Eixão e eu ia para bem perto da UNB, seguiríamos o papo a pé. Isso tudo ele resolveu depois que encerramos a entrevista e ele quis me mostrar o local original da livraria e outros prédios do campus. Quando voltamos ao Amarelinho, ele viu que não tinha como fechar. Umas 15 pessoas tinham aparecido e estavam fuçando os livros. Perguntavam o preço e o Chico respondia de cabeça: "É tanto, mas posso fazer por tanto." Acabamos nos despedindo por ali mesmo porque vi que a livraria ainda demoraria para fechar e seu dono só ia sair depois de ter atendido todo mundo. Essa rotina de 10, 12 horas de trabalho só é possível porque antes disso tudo acontecer, ele faz um pequeno ritual matinal. Algo inspirado no que aprendeu com a escritora moçambicana Paulina Chiziane numa das mesas da Flip Virtual de 2021. Eu levanto 6 horas, dou uma caminhada e pego uma flor para minha companheira. Aí aprendi com a Paulina falando que o caule é tipo o alicerce assim, de uma casa, a boniteza de uma planta, assim, a sensibilidade. Aí todo dia de manhã eu caminho, pego flor, sabe, que para humanizar a pessoa. A livraria do Chico tem todas as paredes e cantos tomados por livros. Uma desordem ordenada, segundo ele, que se diz capaz de achar qualquer livro rapidamente. Mas são organizados por áreas de conhecimento: antropologia, sociologia, comunicação. Toda livraria é ponto de encontro. O Chico gosta de conversar e vem recebendo, ao longo do tempo, personalidades do mundo literário, e não só do Brasil, que dão palestras na parte de fora da sua pequena livraria. O neurocientista, professor e escritor Siddhartha Ribeiro, ex-aluno da UNB, por exemplo. Também Antônio Sampaio da Nova, professor da Universidade de Lisboa. O educador português José Pacheco. Eliane Lage, atriz e escritora franco-brasileira. Chico recorda ainda, com surpresa, a visita do economista Gilson Schwartz à livraria. O encontro tinha acontecido na Universidade Católica de Brasília e foi intermediado, claro, por um livro. O autor discutido era um escritor judeu austríaco famosíssimo e que morara muito tempo no Brasil. E aí eu fui nesse evento para vender livros. E eu estava com o livro do Stefan Zweig. Aí ele olhou o livro e falou: "Não, eu estou lendo um monte que vi e tal." Aí eu falei: "Você não pode dar uma palestra na livraria do Chico?" Aí ele falou: "Olha, Chico, infelizmente eu tenho que ir embora. Mas, quando eu voltar em Brasília, eu vou dar uma palestra na sua livraria." Passou uns 6 meses, aí ele chegou, ligou, falou: "Chico, eu estou livre para dar a palestra no dia 5, estava das 17 horas às 19. 2 horas e meia de conversa, sem parar nada. Foi uma das maiores dádivas, assim. Chico também recebeu eventos, digamos, mais espontâneos. Os maiores especialistas de Fernando Pessoa estavam num evento no Bejódromo, e aí eles foram para a livraria para falar lá de Fernando Pessoa. Aí, quando menos espera, Gênero Bizarro, que eu tenho 2 livros dele, Mensagem, Livro dos Assossegos. Aí o debate lá com as maiores autoridades de Fernando Pessoa foi comigo e falando de tradução. Porque Chico também entende a livraria como um ambiente de revelação. Carlos Drummond de Andrade falou que uma livraria é um lugar de danação. Eu falo que uma livraria é um lugar de descoberta do mundo do leitor. A livraria é a descoberta do mundo do leitor. O perfil de leitor que Chico descobriu quando trabalhava como jornaleiro e que depois entendeu melhor dentro da universidade mudou bastante com o tempo, como todos sabemos. O comportamento e as possibilidades de compra e não compra desse leitor.
Todas as demandas relacionadas ao livro mudaram nos últimos 10 anos. O Chico diz que a discussão hoje é digitalesca. Hoje a luta da gente é de atender fisicamente o leitor. Ele vinha aqui na livraria, gostar, recomendar, se fidelizar, entendeu? Hoje essa questão é muito importante, porque o tamanho da dispersão dos meninos é muito grande hoje, porque é bem novo que você tem que começar a ter um interesse. Há 20, 25 anos atrás, o professor Hans Paul, de Introdução à Sociologia, pedia aquilo que é Sociologia. De Carlos Benedito Martins, que saiu pela Brasiliense. Aí um mês antes ele falou, Chico, eu vou ter 40 alunos. Aí eu comprava 40... No dia que começava as aulas, eu indicava 39 meninos compravam o livro. E um tirava Xerox. Sempre tem, né? Sempre tem o da Xerox. Mas hoje, de 40, 39 não compram, então caiu 100% a venda. Uma das alternativas para a sobrevivência da Livraria do Chico tem sido receber doações de bibliotecas particulares. Levas que chegam, sobretudo, com a morte dos proprietários. Como vocês sabem, bibliotecas públicas raramente aceitam doações. Não é tão simples doar livros, pois o Chico aceita e revende os livros depois. Ele contou que uma vez recebeu 10 caixas de livros da família de um professor da educação e, desde então, volta e meia, incorpora essas bibliotecas ao seu acervo. Descobriu que Brasília é o terceiro mercado de livros particulares do Brasil e só perde para Rio e São Paulo. Que aqui tem juristas, tem pessoas que têm que comprar livros, que trabalham para o Estado, para o governo, entendeu? Então, aqui tem uma demanda muito grande. Essas pessoas vão aposentando, ou então vão a óbito, e os filhos não dão mais continuidade ao legado. Boca a boca continua sendo uma saída para o Chico. Ele segue acompanhando os seminários e congressos, sabe o que está em discussão. Mas no início de cada semestre, ainda pergunta aos professores o que vai ser discutido nos meses seguintes. Ele mapeia assuntos, vê o que as editoras estão publicando ou para publicar e faz as encomendas. De 2023, ele lista os 5 assuntos mais quentes. No ano passado, muita gente falou que era questão de povos originários, a questão de raça, de gênero, a questão do clima, essa questão das redes sociais, a regulação das redes sociais, né? Essas questões muito graves assim, das fake news, né? Um controle mais das grandes redes, porque as grandes redes hoje têm mais poder do que os governantes. Um dos assuntos preferidos do Chico, além dos livros, são os autores dos livros. Obra e artista ou artista e obra? O que vem primeiro? Em 50 anos de convivência numa cidade universitária, ele não só recebeu palestras na livraria, como vem assistindo a muitas delas com interesse de pensador e de aluno. Ele esteve na plateia de Nelson Mandela, Dalai Lama, Betinho, Ariano Suassuna, Davi Copenaua, do sociólogo francês Edgar Morin, do filósofo Roberto Machado, da professora de literatura Clara Alvim. Chico se prepara para assistir em breve a uma palestra de Ailton Krenak. Eu encontrei ele agora, dia 13 de maio, que ele ganhou uma comenda muito importante na Embaixada da França. Eu fui com uma amiga minha e eu peguei o autógrafo dele. E o último autógrafo desse tempo agora é do Krenak. Chico coleciona autógrafos. As assinaturas compõem um arquivo que ele guarda com orgulho nas estantes da sua casa. E não só de quem vai a Brasília, já que ele frequentou eventos no Rio, viajou para Paraty para ver a Flip, foi para Goiás Velho e por lá também aumentou a coleção, que começou com uma poeta. E eu documentalizei, sabe, todas essas coisas de foto, para quando precisar no juízo final, eu tenho um currículo, assim, de documentos, que o primeiro autor, para mim, eu vejo como documento, que é da Cora Coralina. Porque você chegar até na autora, conhecer, pegar um autor, dá um trabalho, é uma sorte, sabe? Você pegar hoje o autógrafo é uma sorte. Depois da poeta goiana Cora Coralina, Chico deu uma, digamos, enganadinha no antropólogo Darcy Ribeiro para conseguir um autógrafo seu. Imagina se esse encontro tivesse acontecido no campus que leva seu nome. Quando ele lançou o livro Povo Brasileiro,
acho que um ano antes de falecer, teve o lançamento do livro na Câmara dos Deputados. E aí eu fui o primeiro a chegar. Aí eu falei de brincadeira pro Darcy Ribeiro que o primeiro autógrafo ninguém nunca esquece. Igual que tem uma propaganda do Lore, o primeiro sutiã. Para o historiador francês Jean Delumeau, autor de A História do Medo no Ocidente, que saiu pela Companhia de Bolso em 2009, ele não precisou dar a enganadinha que deu em Darcy. Nem para José Saramago, Carlos Heitor Coni, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia. Só para o escritor moçambicano Miyakoto ele pediu 8 autógrafos. Mas eu preciso dizer que o Chico usou Darcy Ribeiro para conseguir um autógrafo do Eduardo Galeano. Justo. Ele estava no hotel, aí pedia produção para me levar até ele, sabe? Assim que a gente chegou, ele estava descendo do hotel junto com a mulher dele. Aí eu falei, boa noite, Eduardo, boa noite. Olha, eu só estou aqui para falar com o senhor por causa do doutor Darcy Ribeiro, porque acho que o Darcy Ribeiro foi para o exílio lá para o Uruguai, entendeu? Sim. E acho que tinha amizade com ele. Aí começou a conversa, se estendeu por uns 8 a 10 minutos, sabe? Ah, que legal. Aí falei das vias abertas da América Latina, pedi um autógrafo para ele. A companheira dele, Cláudia Carvalho, aquela que recebe uma flor todas as manhãs, já chegou a questionar a loucura dessa saga por autógrafos. Minha companheira fala, pô, por que você não vende os livros? Eu falei, eu não posso vender minha história. Então, um autógrafo é um documento intransferível, é um documento maior do mundo, é um tesouro. Na Arca do Tesouro do Chico, ele lamenta a ausência do autógrafo do músico norte-americano David Byrne. Inclusive, se você que está ouvindo puder fazer esse livreiro feliz e descolar o autógrafo, eu não consigo. Mas perguntei para ele se tinha mais alguém, um nome mais próximo de quem ele gostaria muito de ter um autógrafo. Um nome brasileiro que tivesse de fato faltando na sua coleção. Afinal, ela já é bem valiosa. Fernanda Torres. Eu estava a ser número 130. Só que ela autografou 100 livros. Me dá uma tristeza. Pequena tristeza. Botei e não consegui. Me deixa... Vamos ver, se ela escutar o podcast, quem sabe ela não te manda. Mas a Fernanda Montenegro, a mãe, falou comigo, mandou um beijo na época, assim, na hora que eu estava tentando pegar o autógrafo da Fernanda Torres. Eu espero que a Fernanda Torres ouça esse episódio do Livros no Centro. Mas para entender a história completa, a gente já conseguiu o autógrafo da Fernanda para o Chico. Quem me ajudou foi o editor Ricardo Tepperman e depois a Sheila Miranda, pesquisadora do podcast. Boa tarde, Sheila. Tudo bom? Aqui é o Chico. Eu tô te ligando para agradecer a Rita, que me conseguiu essa façanha de conseguir um autógrafo da Fernanda Torres. Olha, eu agradeço imensamente, eu estou desmaiando de felicidade por ter um autógrafo número 532, que é da Fernanda Torres. Então, agradeço por mim, o livreiro, que trabalhou há 50 anos. O autógrafo mais bonito da minha vida foi da Cora Coralina, mas a da Fernanda Torres, por ser o último e tão difícil, para mim é uma dádiva. Boa tarde, muito obrigado e agradeço muito a Rita. Obrigado, sim. Enquanto a gente conversava lá na UNB, uma outra Sheila, ex-aluna do Departamento de Geografia, estava ajudando o Chico na livraria e se emocionou escutando a nossa conversa. Eu chorei várias vezes, gente. Eu fui acompanhando os relatos aqui, hein? Eu posso te gravar? Porque tá gravando. Eu sou aluna egressa do Departamento de Geografia e conheci o Chico em 92. Era mais do que a livraria, era mais do que simplesmente uma relação comercial de venda de livro para alunos universitários. E ao longo desse tempo ele foi acompanhando o nosso crescimento, pelo menos na minha casa é assim, quando a gente fala, vou lá no Chiquinho. Porque o Chiquinho é esse símbolo pra gente, né, do que é a UNB. A memória, acho que o maior capital que eu tenho na minha vida é a memória e a amizade com os leitores, com o ser humano. Com o ser humano, não é com o ser de inteligência artificial, que eu acho assim uma desancestralidade, sabe? Eu acho que o livro
a palavra e a interpretação é muito mais importante do que a tecnologia. Para o ano que vem, 2025, Chico está preparando uma série de encontros e palestras na livraria. O evento vai se chamar O Autor, o Leitor e o Editor. Apesar de ainda não ter data marcada, ele está fazendo a curadoria há algum tempo. Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, é um nome desejado. Alô, editora Todavia, faz acontecer. E ele quer privilegiar ex-alunos da UNB. Espera novamente a presença do Siddhartha Ribeiro, da escritora Ana Miranda e do romancista Milton Ratum, que publicou A Noite da Espera sobre um grupo de jovens na Brasília das décadas de 60 e 70 e que tem cenas que se passam na própria UNB. O livro saiu pela Companhia das Letras em 2017. O Chico Leitor ainda tem muitos desejos para realizar e vai conseguir. O Chico Livreiro vai seguir ajudando na formação de muitos outros leitores em Brasília. E eu quero que o Brasil ainda tenha essa escola natural de livreiros, das pessoas preocupadas com o livro. Assim, gostaria que o Brasil tivesse um celeiro de descobertas de livreiros, de pessoas que atendam, gostam do livro. Isso é uma coisa muito importante. Deveria ser uma mudança, uma remudança, sabe? Uma continuidade de pessoas com interesse de prestar um serviço ao leitor. O leitor é tudo. Eu volto num instante para falar com a Flávia Gonzaga da história do Chico. Eu saí muito emocionada da entrevista com o Chico. Acho que por um monte de razões, pela trajetória dele, claro, né? Por esse amor que ele tem pelo ofício de livreiro, esse amor pelos livros também, de modo geral, né? Por essa relação muito forte que ele criou com a UNB, esse amor à universidade, à cidade, enfim, figura realmente muito especial. E quem não conhece Brasília pode achar que a cidade se resume ao que acontece ali nas esferas de poder. E, na verdade, tem muitas Brasílias, né? E Brasília também é isso. Um livreiro com essa trajetória tão particular, tão bonita. Acho que até não entrou no roteiro, mas o Chico foi eleito por votação popular para carregar a tocha olímpica quando a tocha passou por Brasília. É uma figura muito, muito querida na cidade. O famoso popstar, Chico. Esse episódio, assim, me chamou a atenção dessa coisa do Chico ser o mediador, né, para o livro chegar até o leitor, e ele vai atrás da informação, assim, é bem legal, assim, mas me lembrou que essa coisa da mediação também pode ser o contrário, né, pode ser o leitor indicar um livro para o livreiro ou para quem trabalha com livro. Na Megafauna, a gente tem um cliente que é o Michel, e assim, a gente indica as coisas pra ele, às vezes nem fala do que é o livro. Michel, você vai gostar desse, toma. E ele leva, assim, numa relação super de confiança. E eu lembro que num sábado, eu tava interessada num livro, tava olhando, o Michel, esse cliente é antropólogo. É o livro As Formas do Visível, do Felipe Descolar, traduzido pela Mônica Calil, que também é cliente da livraria, a Mônica. E aí o Michel me deu uma aula introdutória ao livro, assim, Michel, não li o livro ainda, mas a sua aula foi muito legal. Ele ficou meia hora explicando e tal, eu falei, porra, que legal. E desculpa te interromper, você sabe que esse antropólogo / filósofo foi o orientador da Anastácia Martin do Escute as Feras, né? Então ela fez… O livro preferido dos Megafauners de 2021. 21. 21, mas não, o livro estourou mesmo em 22, ele saiu no fim de 21, né? Mas a gente já tava todo mundo lendo no final a gente leu em 2021 ainda. Mas desculpa, te interrompi, fala. E aí, nesse mesmo dia, ele me falou de eu acho que é colega dele, uma antropóloga que chama Natânia Lopes, e falou do livro dela. O livro chama Cabaré, saiu pela Urutau, que é a história da Giovana, que é uma garota de programa, mas também uma estudante, uma doutoranda em antropologia. Então, no livro, a Giovana, o objeto de pesquisa dela é o trabalho dela mesma como garota de programa. Então, lembrei dessa dica do Michel, porque tem muito a ver com o que a gente falou de o Chico tá na universidade, mas não tá. E aí tem essa outra versão, que é uma pessoa que tá na universidade
e tá pesquisando o próprio trabalho, assim, não sei. Achei que lembrou, assim, meio essa coisa de estar e não estar na universidade para algumas pessoas. E você, Gonzaga, você gostou de algo? Só dizer que além do Michel pegar as indicações, ele volta pra falar o que achou, né? Assim, Volta pra… E se ele não gostar, ele fala também. Ele fala, ele faz uma Não vou falar dos livros que ele não gostou, porque aí é uma mancada. relação de confiança, não dá pra falar. É sempre um aprendizado conversar com ele. A trajetória do Chico me chamou a atenção, assim, porque ela me parece possível somente na era pré-digital, assim, né? Ele foi tipo um Google analógico, assim. Essa coisa de andar pelos sebos atrás dos livros para indicar para as pessoas e tal. E isso me lembrou a pesquisa do professor de sociologia americano chamado Richard Sennett. Ele tem 2 livros que mencionam um pouco sobre essa coisa do trabalho antes da era digital, da era da informação, né? Que propiciava aos trabalhadores uma aproximação maior, né, entre eles, um senso de comunidade e tal. Os livros que o Sennett fala sobre é o Juntos e o outro chama-se A Corrosão do Caráter. Os 2 saíram pela editora Record, com tradução de Clóvis Marques e Marcos Santa Rita, respectivamente, né? E eu acho que é isso. O Chico me parece uma figura meio tipo um homem Faber, né? Ele criou a própria existência a partir da condição ali, mas tendo o intuito de manter laços, né? De criar relações muito profundas, muito bonitas, assim, né? Eu acho que é isso que me chamou a atenção no trabalho dele. Mas eu acho, assim, que em certa medida a livraria ainda é um passo antes do Google, assim. Muita gente vai na livraria para zapear as estantes e tal, para perguntar pro livreiro. A gente, às vezes, sabe algumas coisas que talvez o Google não saiba. Com certeza. Assim, fazer associação tão rápida, assunto, tema e tal. É tipo o último reduto, né, assim. Um dos últimos. Mas, Gonzaga, você tinha falado alguma coisa sobre a sociabilidade. Eu não li esses livros do Sennett, mas… Não, então, ele fala, ele coloca que na era industrial, enfim, no mundo analógico, por conta das demandas do ofício da pessoa ali e tal, ela era obrigada a ter uma relação ali, né? O que trazia uma certa, ele chama de coerência narrativa à própria existência da pessoa que está ali no trabalho e tal, né? Então, o Sennett explica, né, que a vinda da era digital acabou com isso, né? Sei lá, hoje você vai… essa coisa do Google mesmo que a gente tá brincando, né? Você não sabe o nome da pessoa, né? Você pesquisa no trabalho, por exemplo, você precisa falar com o setor financeiro. Antigamente você sabia o nome da pessoa que estava lá. Hoje é um setor, é a inteligência artificial no WhatsApp ali e tal. E a trajetória do Chico é muito legal porque ele manteve esse aspecto como principal norte, assim. Era um cara que sabia da importância do livro pro meio social, assim, de uma forma única. No roteiro, né? tem um momento que a gente se refere a essa formulação do Chico como a gente estando numa cultura digitalesca, né? Isso, acho que ele usa isso. Exato, acho muito legal isso. Parece que ele sabe, né? Ele sente isso. Sim, total, ele sabe. Bom, minha indicação, sei lá, é puramente afetiva e também tem a ver com alguma coisa que aconteceu na entrevista e acabou não entrando no roteiro. Um pouco antes de eu ir embora, o Chico quis me presentear com um livro, que é um livro de que ele gosta muito. E, na verdade, ele me deu 3 exemplares do mesmo livro. Um para mim, um para Sheila Miranda, que é pesquisadora do Livros no Centro, responsável pelas pautas e pelas pré-entrevistas. E um para Fernanda Diamante, que é uma das sócias da Megafauna, de quem o Chico já tinha ouvido falar por causa da Flip. A Fernanda foi curadora da Flip, né? Anos atrás. O livro chama Testemunho e foi escrito pelo Darcy Ribeiro, essa figura que o Chico admira loucamente pela dedicação que o Darcy teve à educação brasileira, né? E saiu numa coedição da Picuri com a editora da UNB. Chama editora UNB, perdão, não a editora da UNB. Ele, inclusive, fez um pedido insólito, assim, mas que foi muito bonitinho. Ele me pediu para que eu lesse alto um trecho de um capítulo chamado Nostalgia. E aí eu vou só ler o primeiro parágrafo. Lá para ele, a gente até gravou isso, eu li bastante, mas aqui vou ler só o primeiro parágrafo para vocês entenderem um pouquinho o que é o livro e o Chico, porque eu acho que o livro, de alguma maneira, resume esse amor do Chico pela universidade. Nostalgia. Esta é uma notícia sumária da estrutura que foi pensada, sonhada, diria eu, para a Universidade de Brasília. Descrevendo-a hoje, me dá vontade de pensar naqueles dias longínquos de finais da década de 50, nos tempos tão otimistas de JK, em que só tínhamos a utopia da UNB na cabeça.
E aí, além de gentilmente oferecer esse livro para nós três, né? Quer dizer, só eu que estava lá, mas ele pediu que eu entregasse para a Sheila e para a Fernanda, os delas. Ele fez questão de escrever umas palavras para cada uma de nós, dar o seu autógrafo, né? E para mim ele escreveu uns versinhos do Leminski e assinou como Chico NB. Então eu vou indicar um livro desse poeta, de que o Chico gosta e eu também, e que teria completado 80 anos esse ano, que é o Paulo Leminski. Vou indicar o Toda a Poesia, que saiu pela Companhia das Letras. É isso? É isso. Então a gente vai deixar Salve Chico. A gente vai deixar os livros citados neste e nos outros blocos na descrição do episódio. E agora a gente segue para o quadro Sabe Aquele Livro. Quem já trabalhou como livreiro sabe que uma das atribuições do cargo é decifrar enigmas. Então, para treinar aqui a habilidade da adivinhação, a gente criou o quadro Sabe Aquele Livro? Funciona assim. Você manda um áudio descrevendo a obra que está procurando e a gente desvenda o mistério aqui no podcast de improviso. Na temporada passada, eram 3 áudios por episódio. Nessa temporada, a gente tem só um áudio por episódio. Então agora é sem segunda chance. Gonzaga e Flávia, prontos? Vamos lá, né? O áudio foi mandado por Gabriel, de São Paulo. Oi, pessoal. Outro dia eu vi um livro no metrô que eu fiquei muito curioso. Eu não consegui ler direito o título. Mas era uma capa vermelha, assim, um vermelho bem vivo. E eu lembro que tinha uma máscara branca também na capa. Uma máscara meio essas de teatro, mas era meio assustadora, assim. Vocês sabem que livro é esse? Cara, não tinha um livro do André Bianco que era assim, velho? Tinha mesmo. Não tinha? Tinha. Mas quando ele começou a falar, pensei, Fantasma da Ópera, sei lá. Nada a ver. Nossa, não tem nada de dica? Posso dar a dica. Veio até um livro da companhia, mas não sei se é, não. Não, vou dar a dica porque eu acho esse livro impossível, na verdade. É um livro que saiu pela Estação Liberdade. Olha, fui perto, hein? Falei do... Ah, tá. Putz. Não tem do Kawabata, mas é vermelho e amarelo. Ah, não, mas Não, Kawabata é companhia, não é Liberdade. Não lembro. Não, Kawabata tem Estação Liberdade também. Tem. Cara, sem chance. Sem chance. Eu não vou ficar mentindo pra vocês. Bom, o livro se chama Capa e o Levante Imaginário. A autoria é de... Aqui meu desafio, hein? Ryunosuke Akutagawa. E foi traduzido por Shintaro Hayashi. Não tem no site da editora a indicação da capista. Então a gente vai ficar devendo. Mas é esse o livro. Era bem difícil. Caprichado, hein? Estação Liberdade, o autor... Ryunosuke Akutagawa. Foi bem difícil. Ryunosuke Akutagawa, tradução de Shintaro Hayashi. Eu acho que eu ganhei meio ponto por ter me aproximado dos... Apesar que é a Estação Liberdade, né? O que você se aproximou? Se aproximou do quê? Do Santos? Você é o primeiro depois do Santos no Campeonato Brasileiro da Série B. Por que você se aproximou? Não, deixa a viagem minha. Eu queria entender. Ele tá um pouco Série B demais, ele não tá entendendo como é a pontuação. Gente, corta isso, pelo amor de Deus. Para participar do quadro Sabe Aquele Livro, é só mandar seu áudio para o WhatsApp 11 910 15 02 29. Conta pra gente também se você tá conseguindo adivinhar as charadas que passam por aqui. E para terminar essa edição, uma boa recomendação de leitura. Com o quadro Devorados, a gente traz pra cá, a cada episódio, um livro que uma pessoa da nossa equipe ou um convidado especial devorou e recomenda. Hoje, quem vai sugerir uma leitura pra vocês é o neurocientista e escritor Siddhartha Ribeiro. Um livro que eu devorei foi o Também Guardamos Pedras Aqui, da Luísa Romão, editora Nós. Eu sabia que era um livro excepcional, foi premiado em 22 com Jabuti, livro do ano. Eu sabia que era um livro incrível, mas estava lá em casa, dando, né, entre as pilhas de livros, e aí um domingo eu e Luísa, minha companheira, a gente ali, naquela flanando ali entre os livros, será que vê esse, será que vê aquele? De repente eu abri e aí li o primeiro poema e pá! Deu aquela porrada
E eu fui para Ilíada e a gente estava no governo Bolsonaro e que loucura, muito forte. E recomendo muito. Eu, na verdade, não li nem na ordem que o livro foi publicado, que os poemas foram publicados, mas depois eu reli na ordem e recomendo que façam dessa maneira. Axé, Luísa Romão. O Livros no Centro fica por aqui. Lembrou de alguma história legal sobre livros que possa render um bom episódio? Você pode mandar sugestões pelo @Livraria Megafauna no Instagram ou por e-mail podcast@livrariamegafauna.com.br. A gente queria agradecer o Chico, Francisco Joaquim de Carvalho, a Sheila, que estava auxiliando o Chico no dia da gravação, a Ana Pessoa, que foi quem primeiro contou a história do Chico pra gente, o Ricardo Tepperman e a Fernanda Torres. E também o Siddhartha Ribeiro e a Fernanda Almeida. O podcast Livros no Centro é realizado pela Livraria Megafauna. Eu sou a Irene de Holanda, diretora da Megafauna, e dirijo Livros no Centro junto com a Fernanda Diamante. A criação do projeto e a edição de roteiros são da Laura Capellucinic. O roteiro é da Bruna Beber. A Rita Palmeira, curadora da livraria, cuida da pesquisa e também colabora com a edição dos roteiros. Ela apresenta o Livros no Centro junto com a Flávia Santos, livreira e coordenadora da loja. O Maurício Gonzaga e o Melvin Brito, livreiros da Megafauna, se revezam na conversa do segundo bloco do podcast. Eles e a Flávia Santos colaboram com a Rita Palmeira na curadoria dos livros citados nos episódios. A Nina Knudson, coordenadora de eventos da Megafauna, lê os trechos de livros citados. A trilha sonora original é do João Camareiro. O desenho de som, a montagem e a finalização são do Vitor Oliveira. E as músicas complementares são do Vitor Oliveira e do Blue Dot. Esse episódio também usa áudios do Memorial JK e do documentário Profissão Livreiro, de Pedro Lacerda. Quem faz a direção de locução é a Mica Lins. A pesquisa para o podcast é da Sheila Miranda. A Fernanda Fischer é responsável pela identidade visual. A ilustração é da Veridiane Scarpelli. A Leana Ferreira e a Manuela Stelzer fazem a comunicação do projeto e o André Stefanini faz a diagramação. A Júlia Brick é assistente de produção. O Ricardo Terto cuida da distribuição em todas as plataformas. A transcrição de áudio é da Larissa Della Corte. E quem faz a checagem é a Karime Elmore. Esse episódio do Livros no Centro foi gravado no estúdio Baticum. Os livros que citamos estão na descrição do episódio. Os que estão em catálogo você encontra na Megafauna e no site da livraria. Defenda o livro, frequente livrarias independentes. Dessa forma você descobre boas leituras e ainda fortalece a bibliodiversidade. Ficamos por aqui e te esperamos no próximo episódio.